Bem, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, possamos todos, nesse momento, nos prepararmos para mais uma tarde de reflexões em torno da doutrina espírita. Hoje temos o prazer de receber nosso amigo Soares, que é lá da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que está trazendo um tema para a gente hoje, é um tema que é muito interessante. Olha só, a presença e influência dos espíritos em nós. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente, certamente é algo interessante, ele estuda bastante, e é um tema que nos toca de perto, né? Tem dúvidas com relação a isso, né? Então é um tema muito bom para a gente aprender, e o Espiritismo é que nos proporciona esse tipo de conhecimento. Então temos que valorizar, né, e aproveitar. E como é que a gente pode usar isso de uma maneira saudável, para lidar com essas situações que nos afetam no dia a dia. Muito bem. Então, hoje, antes de passar a palavra ao nosso irmão, a gente vai ler uma pequena mensagem que está no livro A Prece Segundo o Evangelho, que na verdade é uma coletânea que está no Evangelho Segundo o Espiritismo, que é a coletânea de prece, está lá no final, o último capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Se não no todo, mas em parte, né? E aí tem uma mensagem que eu achei muito bonita e que eu queria compartilhar com vocês. É uma mensagem do Espírito Santo Agostinho. No Evangelho Segundo o Espiritismo ela está lá. Ela é a última mensagem do capítulo, do penúltimo capítulo do Evangelho. Depois dessa mensagem começa a coletânea de prece. Olha que mensagem bonita que ele nos traz. O nome da mensagem é Satisfação Decorrente da Prece. Em algumas traduções tem Alegria da Prece. Olha só. Vinde vós todos que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem e vos vêm anunciar grandes coisas. Deus abre seus tesouros para vos dar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto bem faz a fé ao coração e como encaminha a alma para o arrependimento e para a prece. Quão tocantes são as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é um orvalho divino que abranda o excessivo calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos leva à senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão está escondido. Para vós não há mais mistérios, e ele se vos define. Apóstolos do pensamento, a vida é toda para vós outros. Vossas almas se desprendem da matéria e rolam por esses mundos infinitos e eternos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Nada mais que se pareça com o ruído confuso, com os estridores agudos da terra. São as lírias dos arcanjos, são as vozes ternas e suaves dos serafins, mais leves do que as brisas matutinas, quando brincam na folhagem dos grandes bosques terrenos. Por entre quantas delícias caminhosas! A vossa linguagem não poderá definir essa felicidade que vos entra abundante pelos poros. Tão viva e refrigerante é a fonte que se bebe em condição. Doces vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e aspira quando se transporta pela prece a essas esferas desconhecidas e habitáveis. Sem mescla de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Orai à semelhança do Cristo, quando levava a sua cruz ao Calvário. Carregai também a vossa cruz e sentireis as dulcíssimas emoções que sua alma experimentava, ainda que o oprimisse o peso de um madeiro inflamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Bom, essa é a mensagem de Santo Agostinho, que foi psicografada em 1861, em Paris. Muito bem, essa mensagem é belíssima, não é? É muito poética, ela é muito delicada, e nos fala do quanto é bom a gente orar, e do quanto a gente consegue, através da prece, escapar dos tormentos do mundo, das dificuldades que a vida apresenta para todos nós. E mesmo que a gente esteja sofrendo muito, ou melhor, nos momentos que a gente esteja sofrendo muito, é justamente nesses momentos que a prece é o refrigério que precisa. Acontece que muitas vezes, na hora do tormento, na hora do aperreio, a gente se esquece de orar. Mas é nesse momento que a gente precisa da prece. Para buscar essas regiões, essas vibrações mais elevadas, que vão nos ajudar a serenar nosso coração e a gente encontrar a saída, porque muitas vezes a saída está ali na frente, mas a nossa perturbação não nos permite enxergar a saída. E o problema, às vezes, até se agrava
por conta da nossa perturbação, da nossa impaciência, né, da nossa ira, muitas vezes, da cólera, e a gente não consegue perceber que a solução está ali se apresentando para nós. Então, meus queridos irmãos, que possamos, a nossa irmã Silmara está aqui presente e comunicou-se ali, boa tarde a todos, muita tarde, obrigado, senhora. Seja bem-vinda também a esposa do nosso amigo Soares, que está aqui conosco. Pois bem, então, para não nos alongarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vou pedir ao nosso irmão Tarcísio, por gentileza, vamos fazer a prece. Boa tarde a todos. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, muito obrigado por mais essa tarde. Já começando te agradecendo, porque com certeza vai ser uma tarde maravilhosa para nossos irmãos Soares. Pedimos muita paz, muita luz, pedimos todos os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão precisando de muita prece. E no sofrimento, orem, façam suas preces. Tenhamos uma boa semana, agradecendo a Deus por tudo de bom. Porque o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. E sendo assim, meus queridos irmãos, vamos começar a nossa reunião cultural da tarde de hoje com o nosso irmão José Soares, tratando do tema a presença e influência dos Espíritos em nós. Então, com a palavra, nosso irmão Soares. Uma boa tarde a todos, que Jesus, que os amigos espirituais, nos amparem mais essa oportunidade de compartilharmos o conhecimento espírita cristão. Hoje nós estamos aqui no domingo, antecedido pelo dia 2, o dia de finados. E eu achei interessante uma reportagem que eu vi no YouTube de uma entrevista que houve com o Dr. Felipe. E nessa entrevista, ele, programa da TV No Mundo Maior, Sérgio Felipe, o nome dele. E aí ele contou, entre outras experiências que ele já viveu no movimento espírita, houve uma oportunidade que ele tomou conhecimento de uma senhora italiana que tivera a experiência da perda de um filho muito querido na infância. E de que depois do falecimento dele, ela praticamente chorava todo dia, entrou numa situação de depressão, mas numa noite ao dormir, ela teve um desdobramento. Nós conhecemos como desdobramento. No princípio, ela viu aquilo como um sonho, uma experiência na qual, ao ir dormir, ela, em determinado local, encontrava-se com o filho. E o filho se aproximava dela e deixou um ramalhete de flores e foi deixando as flores para que a mãe acompanhasse, seguisse aquele caminho onde ele deixava as flores. E aí ele disse à mãe, ela se lembrava ainda, e ele estava muito bem, que ele estava num lugar maravilhoso, e que ele não entendia porque ela não confiava em Deus. Isso, de certa forma, chocou um pouco ela se lembrou desse detalhe, porque ela, católica, mas sempre tinha tido aquela fé em Deus, né? E o filho dizia, não, a senhora não tem fé em Deus. Porque se a senhora tivesse, a senhora não chorava. Eu estou num lugar muito bom, maravilhoso, e quando ela acordou, aquele sonho trazia tanta impressão de realidade, que ela se lembrava de certos pormenores, e aquilo para ela, de fato, foi um encontro real
com o seu filho que houvera falecido. E a partir dali, ela deixou de chorar e saiu daquele estado de depressão por essa experiência. E a gente sabe que é normal ao irmos dormir ocorrer os desdobramentos, ocorrer a nossa entrada na chamada realidade paralela do mundo espiritual, termos encontros com parentes, com amigos, às vezes que ainda estão encarnados, mas muitas vezes que já partiram para o mundo espiritual, e que representam essas experiências uma constatação daquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. O fato de que a vida transcorre em dois campos vibracionais, em duas realidades paralelas, mas que essas realidades co-participam no encontro. O mundo espiritual e o mundo material em que nós temporariamente estamos encarnados. E à noite, quando vamos dormir, isso é narrado em vários livros do Espírito André Luiz, nós temos desdobramentos, participamos de atividades. Aquilo que é alvo do nosso interesse quando estamos despertos no mundo físico, passa a ser material e vai subsidiar as nossas experiências da vida no túmulo. Por isso a importância que devemos ter em relação ao que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz no dia a dia. Porque é o material básico do tipo de experiências que nós temos à noite quando estamos adormecidos. Eu trouxe aqui um pensamento do Espírito Emmanuel em uma mensagem para servir de introdução ao nosso assunto sobre a presença, a influência dos Espíritos. Está no livro Fonte Viva, capítulo 117. O livro Fonte Viva faz parte de um grupo de 4 obras que são consideradas como uma coleção Fonte Viva. O livro Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Linha de Luz, e o próprio livro Fonte Viva. Mais adiante foi acrescido pela Federação Espírita Brasileira também do livro Ceifa de Luz, integrando mais recentemente o livro Palavras de Vida Eterna. Todas essas obras emanam por dentro versículos da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, trazendo um subsídio, comentários à luz da doutrina espírita. Então, no capítulo 117 do livro Fonte Viva, nós extraímos aqui apenas um parágrafo breve para comentar. Emmanuel diz assim: é imprescindível habituar a visão à procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. E nós vamos aqui estender algumas observações a respeito disso. Então, primeiro Emmanuel, chamando a nossa atenção, a nossa reflexão, diz que é imprescindível e nós não podemos deixar de fazer o quê? Habituar a nossa visão à procura do melhor em tudo com o qual interagimos, como as notícias que recebemos, os comentários que alguém nos traz, aquilo que nos acontece durante o dia a dia, e quer tenham sido experiências boas ou não, elas trazem um subsídio de aprendizagem espiritual importante, mas que é necessário, é imprescindível, para extrairmos essa parte positiva,
habituar a visão, a nossa percepção, à procura do melhor. Então, mesmo diante de uma notícia, de uma tragédia, de um problema, há por trás, se de fato trabalharmos a nossa visão, extrair lições, advertências, subsídios que passam a ser positivos pelo seu caráter educativo, mas que para isso aconteça, é preciso, ele diz, habituar a visão na procura do melhor. Porque se não fizermos isso, vejam só o que é que acontece. A fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. E aqui ele dirige a mensagem, sobretudo a nós espíritas. É claro que a mensagem tem um caráter geral, mas é numa obra espírita. Então ele diz o seguinte: olha, nós trazemos o nosso passado reencarnatório e às vezes no presente subsídios maliciosos, desequilibrados, negativos. E que se não estivermos trabalhando a nossa visão em busca do melhor, nós somos envolvidos por esses subsídios. E aí sabe o que ocorre? Nós nos deparamos, por exemplo, com a notícia, e isso é atual nos meios de comunicação em massa. A atenção maior é dada a notícias de acidentes, de crimes, de roubos, de corrupções. E se a gente não fizer esse treinamento que a Amanda faz, automaticamente a gente pode ter conclusões do tipo: isso é assim, vai estar cada vez pior. A criatura humana não presta. Esse mundo é um mundo sem Deus, principalmente diante de tragédias. Há uma série de interpretações provenientes da malícia que nos é própria. Porque quando a gente bota de lado a malícia que nos é própria, aí emergem que nós aprendemos no Espiritismo. Nós aprendemos na doutrina espírita o Deus bom, o Deus grande, o Deus misericordioso. Nós aprendemos que o planeta Terra está sob o governo de Jesus. E que todos nós somos destinados à felicidade e à perfeição. Isso que nós recebemos da doutrina espírita vai de encontro, vai contrário à malícia que nos é própria. Porque na malícia que nos é própria está a negatividade, está a crítica maldosa mesmo, está a percepção de uma realidade distorcida, que é a realidade que o mundo materialista nos apresenta nos meios de comunicação de massa, nas redes sociais, é uma realidade deformada, aonde a perspectiva que é colocada é uma só. É da vida que começa no corpo e termina no túmulo. É a visão do mundo de efeitos. Aliás, como nós aprendemos na doutrina espírita, o mundo de causa, o mundo real, é o mundo espiritual. Aqui é o mundo de efeitos. Mas se a nossa visão estiver restrita aos efeitos, a gente está numa situação difícil. A percepção do mundo em termos materiais leva o homem aos desequilíbrios.
emocionais, psicológicos, espirituais, consequentemente físicos. Hoje nós vivemos numa sociedade onde a predominância das doenças emocionais, como a depressão, a ansiedade, tem envolvido uma grande parte da humanidade. E elas são provenientes, sobretudo, da percepção da vida do ponto de vista materialista, onde as pessoas vivem no imediatismo, querem aproveitar ao máximo as sensações físicas, a satisfação dos instintos, como se o objetivo da vida fosse o corpo. E nessa percepção, o caminho mais adiante é o caminho das doenças emocionais. Para elas, o maior antídoto que nós temos é o Espiritismo. É como já diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, naquele item loucura e suicídio, o Espiritismo é o maior antídoto contra as doenças emocionais, contra o suicídio, que é uma das consequências delas. Mas é preciso que a gente tome essa vacina, esse antídoto, que é o alimento espiritual, o fortalecimento do nosso espírito. Isso é algo que nós vamos trabalhando dia a dia. Na prece, quando acordamos, na busca de uma mensagem espírita, de uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na noite que, antes de irmos dormir, elevamos o pensamento a Deus em oração outra vez. Isso significa fortalecer o nosso espírito e nos possibilitarmos a alcançar o melhor da nossa experiência reencarnatória, dos objetivos que nos trouxeram à vida atual. Então, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos aqui é a obra aniversariante desse ano, 160 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o livro cabeceiro, deveria ser o livro de cabeceira de todos nós. Nos diz a literatura espírita que, em uma das entrevistas realizadas por Francisco Cândido Xavier, ele dá um destaque especial às duas obras primeiras que ele recebeu ao ter contato com o Espiritismo. E foi dada através do casal Perácio, lá em Pedro Leopoldo. Foi o Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. E nos dizem que Chico, quando estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, para ele, é como se ele estivesse recordando cada parte do livro e já estaria na sua memória. Então, esse é um livro que acompanhou Chico ao longo da sua existência, pela importância do seu conteúdo e, como sabemos, reflete os evangelhos da Bíblia, mas na sua parte mais significativa, e que foi descuidada pelas religiões cristãs, a parte moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo coloca assim: olha, poderemos dividir em 5 partes o conteúdo dos Evangelhos: a vida de Jesus, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para constituir os dogmas das igrejas e o ensinamento moral. Mas as religiões descuidaram-se da parte moral, na qual todos podem se encontrar.
e deram destaque às outras partes, aonde o entendimento humano gerou conflitos e discussões. Mas a parte moral continua inatacável. E nela todos podem se encontrar. Essa parte moral que o Evangelho segundo o Espiritismo vai dar o seu destaque merecido. Mas aí, meus irmãos, direcionamos agora a nossa atenção para o nosso tema principal, a influência dos Espíritos em nossa vida. É claro que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que todos nós, de uma forma ou de outra, já tomamos contato com ela. A pergunta é 459. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A pergunta é 459. E na resposta a esse respeito, a sua influência é maior do que podemos conceber. Frequentemente são eles que nos dirigem. E é natural que quando a gente vê a resposta do Livro dos Espíritos, a gente pergunta, mas onde fica o livre-arbítrio? Se frequentemente são os Espíritos que me dirigem, onde fica a minha liberdade nisso? Minha liberdade de escolha. É claro que é preciso ler todo o contexto em que a pergunta está inserida, para não fazermos conclusões precipitadas. Realmente, com muita frequência, os Espíritos nos influenciam, mas com o nosso consentimento. E aí é onde entra a parte do nosso livre-arbítrio. O nosso consentimento permite, e aí nós nos tornamos corresponsáveis, ou até mesmo o responsável principal. Porque a partir da permissão nossa, a atuação deles. A diferença, e mais adiante isso é colocado também no Livro dos Espíritos, na questão 467. A anterior é 459, e depois na questão 467. Pode-se se libertar da influência dos Espíritos que nos solicitam ao mal? E na resposta, sim. Porque eles não se ligam, senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, a questão está no nosso desejo, está no nosso pensamento. E se forem educados, disciplinados, iluminados à luz do Evangelho, nós passaríamos a atrair os bons espíritos. E a influência dos maus passam a ser, de fato, totalmente mitigadas, eliminadas. Mas a questão é o nosso querer. E no nosso querer, a luz do Evangelho é colocado em detalhes aonde entra os subsídios das influências espirituais do presente e de vidas anteriores, porque nós somos, poderíamos dizer assim, seres interdimensionais. Durante o dia nós atuamos no plano material pelo corpo físico. Durante a noite nós atuamos no plano espiritual pelo corpo espiritual. Então nós vivemos uma via de mão dupla.
E nessa via de mão dupla, interfere nessas conexões espirituais o que eu penso e eu quero, e o que eu quero quando estou acordado, fisicamente, e o que eu penso e eu quero quando estou adormecido, fisicamente. Por isso a educação proposta pela doutrina espírita é uma educação profunda. Ela começa no pensamento, mas ela precisa alcançar o nosso sentimento e precisa nos mover ao trabalho de realização no mundo material em que nos encontramos. De nosso passado, nós já estivemos pensando, sentindo e fazendo, desviado das leis divinas, estabelecendo conexões com espíritos que tornaram-se parceiros do passado cultuoso nosso. Agora, para que a gente resolva a situação, não basta apenas pensar, mudar os subsídios mentais nossos. É imprescindível sentir o envolvimento com esses subsídios novos que o Evangelho nos traz e partir para a ação. Só na ação é que nós ressignificamos o passado e nos tornamos agora, de fato, parceiros ideais aos espíritos benfeitores. No livro Nos Domínios da Mediunidade, que estivemos estudando recentemente, nos diversos capítulos, é analisado essas interferências dos espíritos em nossa vida e na nossa vida no mundo espiritual. E não tenhamos dúvida, há obsessões que se originam do mundo espiritual para a Terra, há obsessões que se originam da Terra para o mundo espiritual. O processo obsessivo, como alguns de vocês já têm conhecimento, ele se estabelece por uma vontade que se impõe sobre outra. Nunca é realizado pelos espíritos do bem. Porque os espíritos do bem, eles nos ajudam sempre, mas com um respeito imenso ao nosso livre-arbítrio, ao nosso desejo de querer a ajuda deles. Já os espíritos desequilibrados, doentes, por vezes obsessores, eles não esperam o nosso consentimento em termos de pedir que eles atuem. Eles tentam encontrar alguma brecha, alguma janela, alguma porta aberta para se impor. O papel mais caracterizador de como os espíritos benfeitores nos ajudam é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Pedi e obtereis. E lá a espiritualidade chama a atenção para uma história que alguns de vocês já ouviram, alguma referência, mas que está lá no Antigo Testamento. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, colocado para nós o seguinte: se o anjo tivesse se revelado a Tobias antes da sua viagem, Tobias não teria mérito algum. Mas o anjo só deixou para se revelar após a viagem. Tem muitos espíritas que nem passam e dizem, mas que história é essa? Porque, olha, dentro do contexto da oração do pedi e obtereis, a espiritualidade coloca esse parágrafo, um parágrafo curtinho. É preciso que a gente tenha curiosidade de saber que Tobias é esse. É um livro lá do Antigo Testamento. O livro de Tobias. Só que é um livro apócrifo. Ele não se encontra na Bíblia
de nossos irmãos evangélicos. Só se encontra no livro, na Bíblia da Igreja Católica. E a Igreja Católica tem 7 livros a mais do que a Igreja Evangélica. Então, lá na Igreja Católica, na Bíblia Católica, a gente encontra o livro de Tobias. No livro de Tobias é narrada a história dele. E é exatamente a história da intervenção de um anjo. Só que o anjo, como nós bem aprendemos, é um espírito benfeitor, um espírito elevado. Tobias vai fazer uma viagem longa, aquele anjo se materializa, fenômeno que nós conhecemos muito através da mediunidade e dos físicos, é a coisa de Tobias. Tobias vai enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades, mas o anjo sempre vai ajudar ele a refletir e tomar a decisão que ele acha que deve tomar. Não o anjo, Tobias. É o respeito pelo livre-arbítrio. E normalmente os espíritos, normalmente não sempre os espíritos obsessores dão respeito. Mas os espíritos de bem respeitam. É preciso que a gente queira fazer o bem. Aí eles estarão ao nosso lado. É preciso que a gente tenha vontade e busque estar conectado com os objetivos mais elevados da nossa vida, pela prece. Aí eles estarão ao nosso lado. E a recomendação que é bem colocada no Evangelho é: peça a nossa ajuda, peça conselhos. Nós estaremos ao seu lado dando. Mas peça com humildade, com confiança. É assim que a espiritualidade é. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, aliás, nos domínios da mediunidade, nós vamos enfocar um pouco alguma história lá no capítulo 17, que é sobre forças viciosas. Está relacionado a essa questão de influência do espírito. E logo no início do capítulo, Paulus, que é o instrutor espiritual de André Luiz, começa a narrativa dizendo assim, que era noite alta, se referindo àquela intervenção que eles iam realizar aqui na Terra, depois da meia-noite, madrugada. Porque é a hora em que a maioria das criaturas humanas estão adormecidas, oferecem maior campo para a intervenção dos espíritos. Do bem. Porque durante o dia a dia, o nosso envolvimento com as preocupações de ordem material, com as dificuldades familiares, sociais, profissionais, a nossa mente ela fica embotada num campo vibratório baixo, denso, o campo vibratório da Terra. E isso dificulta muito a recebermos dos espíritos do bem a sua ajuda, a sua intervenção, por ideias, sugestões. Quanto mais a nossa mente está envolvida nos interesses materiais, maior bloqueio nós estaremos oferecendo. Então, não é por outro motivo que muitas religiões, inclusive instituições espíritas, realizam suas tarefas de intercâmbio espiritual à noite. E muitas palestras públicas também à noite. Há uma predominância pela diminuição dos raios solares de favorecer a intervenção magnética e espiritual dos espíritos ao nosso lado. Então era noite alta e Aulus, André e Hilário se dirigem aqui à Terra para ajudar determinada instituição espírita. Mas quando eles passam por determinada rua, percebem quando 2 guardas arrastam
um homem maduro em estado de embriaguez alta. O homem estava sendo arrastado dentro do que ele chama de um restaurante barato, uma espécie de bar mesmo. E Paulo diz assim: André, observe com mais cuidado, com mais acuidade o que se passa. Enquanto André dirige o seu olhar com mais atenção, ele percebe que ao lado daquele homem havia um espírito de características trevosas, junto daquele homem alcoolizado. E esse espírito estava tão juntinho desse homem que veja a expressão que André coloca no livro. Era como se eles estivessem cozidos, não é cozidos e cozinhados, não, costurados, bem juntinho do homem. O que o bêbado sentia, o outro espírito sentia. Os teores alcoólicos, aquele estado de embriaguez, deixava o espírito também lá que não tivesse bêbado. Ele estava coladinho com ele. E aqui a gente lembra, né, como falamos na introdução da nossa exposição, a necessidade de sempre a gente procurar observar com mais cuidado. Procurando extrair os subsídios e só uma atenção espiritual possibilita. Então ali, quando André percebe aquele homem, naquele estado, ele, junto com Hilário, que Hilário também era o espírito que estava ajudando a Luiz, se dirige àquele restaurante ali. E mais adiante vão contar o que perceberam. Mas ainda em relação ao primeiro caso, do homem embriagado, Hilário chega assim para Paulo e diz: mas isso que nós estamos aqui vendo parecia quase como aquele quadro de psicofonia das reuniões mediúnicas, onde o espírito se aproxima do médium e se comunica. E aí lá diz: mas aqui nós estamos vendo também o fenômeno mediúnico. E Hilário e Paulo diz: sem dúvida nenhuma. Aqui também se constata um fenômeno mediúnico. E ligação psíquica, espiritual, fluídica mesmo, aonde há uma interferência do mundo espiritual e do mundo físico, é uma intervenção de mão dupla. O que normalmente acontece nos casos de desequilíbrios causados pelos mais variados vícios. Ninguém está no vício sozinho. Não importa se é um vício estabelecido por hábito e condicionamento, que é cigarro, bebida, desequilíbrios como na área sexual, na conduta que a pessoa vem a ter. Aquilo que ela percebe que foge do seu controle, cuidado. A interferência dos espíritos está atuando. E não é uma interferência boa. Porque as interferências boas, elas não tentam se impor. Elas não submetem. Os espíritos benfeitores são parceiros e não indutores do comportamento de alguém. Mas ali, eles adentram aquele local. E aí percebe um jovem que numa mesa fumava e ao mesmo tempo bebia. Quando dava aquelas bafuradas do cigarro, espíritos juntinhos dele aspirava também aquela fumaça e ainda chegava quente nos pulmões dos desencarnados.
Porque tem muita pessoa que acha que o mundo espiritual é um mundo de fumaça. E os espíritos não têm órgãos. Não têm órgãos na frequência vibratória do nosso corpo físico. Mas os espíritos ao redor da Terra, eles têm órgãos que muitas vezes trazem os limites que estavam acostumados durante a encarnação. Porque quando o André chega no Aulos Hilário, aqueles espíritos não percebem eles. André, Aulos Hilário percebia aqueles espíritos, mas eles não percebiam. Por quê? Porque a visão deles só dava conta de espíritos na faixa vibratória deles. Não é porque está desencarnado que possa se ver tudo. De maneira nenhuma. Os limites e imposições dos nossos sentidos prevalecem nos espíritos que estão ainda muito materializados ao redor da Terra. Então, aquele rapaz que fumava, não fumava sozinho. Fumava junto. A característica de indução era de tal modo que aquele rapaz estava escrevendo em papel. Ele era colaborador de um jornal da cidade. E estava recebendo ali, através de uma influência negativa, subsídios para uma notícia que seria delatadora, de forma negativa e mentirosa, da conduta de uma jovem. O espírito que induzia ele a escrever aquilo era, em termos espirituais, inimigo dela. E queria, pela reportagem que iria ser publicada, causar-lhe um transtorno, um desequilíbrio emocional que abrisse portas para a intervenção dele. Porque é por isso que aqui é importante lembrarmos as portas de acesso que nós oferecemos às intervenções dos espíritos obsessores são as portas do ódio, da mágoa, do ciúme, de qualquer tipo de desequilíbrio emocional. Quando a gente se permite envolver-se numa tristeza, aí a gente está abrindo uma porta. Uma porta para aumentar a perturbação nossa. O que evita essas portas abertas é a nossa conexão com os espíritos do bem. Só que os espíritos do bem, eles sempre estão envolvidos pelas vibrações das emoções boas. Por isso a gente tem que ter cuidado e atenção no que a gente sente. No dia a dia, se o nosso hábito é estar com a mente positiva, elevada a Deus, porque é desse modo que nós estaremos interagindo com os Espíritos. Então, ali também, Aulos vai dizer a André que se dá um fenômeno mediúnico também. Aquele rapaz ali era um verdadeiro psicógrafo. E a psicografia, a gente aprende no livro dos médiuns, existem 3 níveis. Existe aquela que é inspirada, existe aquela que é semi-mecânica e a mecânica. Existe aquela que, no caso, o rapaz se oferecia seu campo de inspiração àquele espírito, ela estava trazendo um subsídio denigrante àquela jovem. Mas aí, André chega a perguntar, mas dará resultado nisso?
se propõe fazer, e ao ouvir depende. Depende de como ela vai reagir a isso. Sem dúvida, no seu campo provacional, essa experiência era passível de acontecer. Mas vai depender do livre-arbítrio dela, de como ela vai agir. E finalizando as observações desse capítulo, é quando eles vão saindo daquele restaurante barato e percebem uma ambulância e com a sua sirene passando pela rua. E ali André observa e vê que ao lado do motorista daquela ambulância tinha um homem, jaleco branco, certamente médico, e ao seu lado um espírito de característica lineal, um espírito elevado, que André percebe também, emitia vibrações iluminadas para aquele homem que estava ao lado do motorista. Aí Hilário pergunta assim a Aulos, mas será um espírita? Será que é um médico espírita? E Aulos diz, não. Na verdade, sem dúvida, é um profissional honesto e benevolente, merecedor daquela companhia espiritual que está ao lado dele. E acrescenta André que é necessário estarmos bem conscientes que a religião ela não dá atestado de elevação moral para ninguém. É evidente que na doutrina espírita nós recebemos o manancial de esclarecimentos, de instrumentos para sermos o melhor possível, não há dúvida. Mas que o que define a companhia espiritual é a conduta. Então há pessoas, independente da religião, e por serem pessoas boas, honestas, benevolentes, elas têm espíritos de bem. Isso não tem a ver com a cor religiosa. Então, ali, esse exemplo final é colocado por Aulos como também sendo um exemplo da atuação dos espíritos, que através do pensamento, do sentimento e das nossas ações, faz uma espécie de campo magnético de atração à altura do que nós nos alimentamos interiormente. No livro dos Espíritos, finalizando essas observações, diz assim: por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? A pergunta anterior que eu havia colocado, 4.7, é sobre libertar-se da influência. E foi dito a nós que a influência dos espíritos do mal se dão através dos desejos e pensamentos nossos que desagravam. Mas aqui é por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta é a 469, fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Assim nós repelimos a influência de Deus. Então, fazer o bem, quando acrescenta, colocando toda a confiança em Deus, é estarmos envolvidos nos sentimentos da humildade, da caridade. E aqui lembramos sempre no livro dos Espíritos, a caridade como a entendia Jesus. E a espiritualidade responde, né? Perdão das ofensas.
indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos. A caridade, como entendia Jesus, envolve perdão, indulgência com as imperfeições alheias e benevolência para com todos. Se estivermos nesse roteiro, o amparo, a assistência dos espíritos iluminados, dos espíritos benfeitores, estarão sempre ao nosso lado, encontrando oportunidades, brechas, para atuarem nos ajudando. Isso depende exclusivamente de nós. Eu gostaria, finalizando a nossa exposição, eu trouxe esse exemplar. É um exemplar editado pelo IDA, um exemplar popular. E como é aniversário do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, eu estava com a ideia de doar alguém. A princípio, se houver alguém que aniversarie essa semana, ou que tenha aniversariado esse mês. Alguém aqui? Tem? Pronto, depois a gente entrega o livro, tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que completa aí 660 anos, e que é um livro que devemos sempre dar o destaque e a importância necessários. Recomendo muito que a gente tenha mais do Evangelho. Ora, para esquecer propositadamente no ônibus, oferecendo a oportunidade para que alguém conheça o Espiritismo através dele. Outras vezes esquecendo quando vai cortar o cabelo, numa barbearia, na cabeleireira, e esquecer de propósito o Evangelho, que pode ser um canal precioso e o tesouro mais importante que alguém pode encontrar. Então, que Jesus, que os Espíritos benfeitores nos acompanhem de volta aos nossos lares, com muita paz. Bem, meus queridos irmãos, então, agradecemos ao nosso irmão Soares, por essa explanação muito rica acerca aí dessa influência dos Espíritos. Então, que vai estudar também, né? Vamos pegar livros dos médios, pegar essas obras de André Luiz, nos domínios da mediunidade, livros dos Espíritos e o Evangelho também, para a gente ir se apropriando desse conhecimento e permitir que ele faça sentido em nossas vidas, né? Porque é importante que esses ensinamentos eles cheguem na ponta, né? Cheguem lá no dia a dia. A gente o sentido é esse, né? Não precisa ficar só uma abstração. E se não chegar lá no dia a dia, fica, como o nosso irmão disse, fica sujeito, né, às influências espirituais negativas, que o dia a dia nos convida muitas vezes a pensamentos negativos, pessimistas, né? Irritação, no trânsito. Então, meu Deus do céu, eu tenho que ter muita tolerância, muita paciência, né, para a gente não entrar nessa faixa vibratória que o nosso irmão nos explicou muito bem. Pois bem, tem alguns avisos que a gente gostaria de dar. Tá certo? Semana que vem, nossa irmã Érica Albuquerque, daqui da casa, vai trazer o tema A Família como Escola de Amor e Crescimento Espiritual. Um tema que tem colocado, né, uma vez por mês, pelo menos, um tema sobre a família, tentando nos alinhar aí com a ideia que a Federação vem tratando da área da família. Então, pelo menos esse espaço. É possível fazer muito mais coisas, muito mais ações voltadas para a família, mas como não tinha nem isso, a gente já está começando a adotar, né? Porque, de fato, o tema família é importante para todos nós. Pois bem, quem quiser tomar o passe, aguarda sentadinho aí, quem vai chamando aos poucos, tá certo? Se levantar, evita ir lá para fora, a pessoa não pensar que já a pessoa não quer tomar o passe, né? E aí encerra, a pessoa está lá fora nesse conversando. Espera um pouquinho, depois vai conversar lá fora. Quem quiser colocar um nome para as vibrações que nós fazemos nas quartas-feiras, nós temos um livro de prece ali de vibrações. Quem quiser preencher, pode botar lá seu nome, algum parente, encarnado ou desencarnado. E qualquer orientação, conversa com o nosso irmão Tarcísio aí, que ele dá uma explicação a respeito. Hoje nós temos um estudo, tá certo? Ele é feito quinzenalmente. Nós estudamos normalmente o Evangelho de Marcos na ótica de Emmanuel. Hoje nós estamos fazendo um dia especial, um dia diferente, que vai haver uma outra abordagem de um outro evangelista, que é o nosso irmão Sergipano,
está tratando, a gente vai ver. Quem quiser participar, fica à vontade. É após os passos, tá? Muito bem. Então, para encerrar, vamos, mais uma vez, obrigado, Soares, pela sua presença, amiga, sempre disponível quando te chama, desde o início da Maria do Lourdes, sempre tentando uma força dessa amizade. E esse intercâmbio é uma coisa muito bonita e importante. Tem que fazer mesmo. E o melhor, né? Porque a gente vê outros olhares, outras formas de apresentar. Já pensou, se for a mesma pessoa falando o tempo todo, não tem que. Então tem que diversificar, conhecer outras formas, né? Outros olhares, outras formas de exposição. Isso é muito rico. Eu sempre achei, é uma das coisas que me atraiu no Espírito. Se cada semana você vê um palestrante diferente, fazendo um jeito diferente, uma abordagem diferente. Tanto é que algumas casas fazem. Eu tenho uma casa que eu conheço, né, que é o Jefa, lá em Recife, em Jaboatão, né? E eles às vezes pegam o mesmo tema e dão o mesmo tema para diversos palestrantes. É incrível como saem visões diferentes, né? Abordagens diferentes. Isso é muito horrível, né? A gente vai ver porque você pode focar em diversos aspectos, né? Pois bem, vamos encerrar então fazendo nossa prece. Com prazer receber todos, que todos possam voltar em paz para o seu reino. Vou pedir então o nosso irmão Plínio, por gentileza, de fazer a prece. Senhor Deus Pai, bem sabemos a interferência do Espírito em nossas vidas, e é por isso que não é à toa que rezamos diariamente, pedindo a proteção, primeiramente ao Senhor, nosso Deus, através dos bons Espíritos, e que rogamos, Senhor, humildemente, que possamos continuar sendo merecedores desse amparo espiritual e que sejamos sempre firmes em nossa caminhada, em nossos credos, em nossas vivências, para que possamos seguir uma trajetória reta e com isso. Que Deus nos abençoe nessa semana que inicia-se hoje e que a paz esteja com todos nós. Muito bem. Então, muita paz para todos.